Micael, não esquece de colocar aí para gravar. Vamos dar continuidade ao estudo no livro de Provérbios, capítulo... Obrigado. Eu já nem ia mais sentar, ué? Estava lendo Provérbios 22 e 23, não é? Parei no versículo 22 do 22, exatamente. Mas eu estava lendo 22 e juntando com o 23 onde? Vixe, Jesus do céu. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, vem sobre a nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abre o nosso entendimento, Pai, para entendermos a Tua palavra. Ministra em nosso coração, Senhor, o Teu conhecimento. Ministra em nosso coração a Tua vontade. Ministra em nossos corações, Senhor, o Teu querer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, fala aos nossos corações, nos ensina, nos exorta, nos edifica. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo tudo aquilo que queira retirar a atenção da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo tudo aquilo que venha a tirar a nossa mente, a tirar a nossa atenção da ministração da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, fala aos nossos corações, porque só queremos ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes disso, eu quero falar algumas coisas. Hoje eu estava assistindo ao vídeo da semana passada para ver onde é que eu tinha parado. E voltando ao que eu falei na semana passada, eu achei que eu deveria ter falado uma coisa que eu não falei. A Milena fez a pergunta sobre a diferença entre promessa e voto, né? E depois eu analisando a minha explicação, eu falei, e no fim não disse nada. falei, no fim não disse nada, mas só uma coisa que é para eu fazer essa diferenciação, que eu achei, puxa, eu deveria ter falado isso e não falei. É que a promessa e o voto, elas se diferenciam exclusivamente na questão, melhor dizendo, principalmente na questão de que a promessa, ela é feita no sentido de alcançar de Deus, alcançar dos santos, ou de quem quer que seja, alguma coisa, ou mesmo de Deus. É como se você estivesse fazendo uma barganha com Deus. E isso não se deve fazer. O voto não é assim. O voto não se faz dessa forma. Senhor, se tu me deres isso, eu não corto o cabelo nunca mais. Isso não é voto, isso é promessa. E Deus não se barganha com Deus. Não se... chantagear. Não se faz chantagem com Deus. Não, o voto que nós fazemos, ele é, claro, baseado numa ação, certo? Baseado em alguma coisa que foi feita, mas como agradecimento ou reconhecimento por aquilo que Deus fez. Então nós votamos ou fazemos o voto, como Jacó fez: Senhor, se eu votar, tão certo te darei o dízimo. Não é aquele tipo de promessa de que, Senhor, eu vou dar o dízimo se tu voltar, ou sei lá, vou cortar meu cabelo se tu voltar. Não, esse tipo de promessa não se faz nem para Deus. Deus não quer. O que fazemos é voto. Voto relacionado com, primeiro, de acordo com o que a palavra de Deus diz. Segundo, não relacionado a querer chantagear Deus ou achar que vamos, agora eu vou dar a ele porque ele vai cortar o cabelo. Não. É um voto de agradecimento ou de reconhecimento por aquilo que Deus fez. Olha, eu sei que Deus fez isso, Deus vai fazer isso, é da vontade de Deus e tal, e eu posso fazer isso e aquilo outro. Né? Principalmente em causas, que as pessoas fazem muito em causas. Né? O máximo que nós fazemos, Deus não pede para a gente fazer voto nenhum, mas o máximo que nós fazemos, sempre quando alcançamos uma graça, digamos assim, de Deus,
algo maior, né, que a gente está esperando e tal, é dar o culto de ação e graça. Isso sim é o que nós fazemos, agradecendo a Deus por aquilo que foi feito. E isso é absolutamente tudo na nossa vida. Uma cura, um milagre ou qualquer coisa que nós fazemos, nós agradecemos a Deus com um culto de ação e graça, porque é o que a palavra também de Deus manda, né? Em todo o tempo, agradecer a Deus em súplicas e ações de graça. É suplicando de um lado e agradecendo do outro. Tá bem? Eu acho que faltou acrescentar isso. Antes de entrar também ainda em Provérbio 22, nós estamos nos aproximando do quê? Do Natal. Estamos nos aproximando mais do Natal do que do fim do ano. Não é? Do Natal. E é importante a gente entender o seguinte, né? A gente aqui nós não falamos muito acerca do Natal e não doutrinamos as pessoas acerca do Natal e coisa e tal. Uma vez a pastora pregou aqui sobre a questão dos postes ídolos e tal, aquela coisa toda. E o Fernando uma vez também já pregou aqui sobre a questão do Natal e foi bastante enfático nessa questão. Eu particularmente não lembro de ter falado qualquer coisa sobre o Natal, mas agora eu quero falar e falo em nome da igreja, ex-cátedra pela igreja, né, com autorização dos pastores, para deixar bem clara a nossa posição em relação ao Natal. Eu vou falar de uma forma rápida, não vou dar ensino sobre isso, não vale a pena a gente estar dando ensino sobre isso. O cristianismo, os cristãos, os protestantes estão divididos entre celebrar Natal e não celebrar Natal. Né? A Bíblia não manda celebrar o Natal. Não é uma festa. O que a gente sabe sobre o Natal? Que não é uma festa propriamente dita cristã. Não tem nenhum tipo de informação na Bíblia sobre o Natal. Certo? Não temos informação extra-bíblica, ou seja, dos pais da igreja, falando da celebração do Natal. Muito pelo contrário, existe uma carta do primeiro século, do segundo século, em que, se eu não me engano, é Orígenes, que fala contra o Natal, né? Contra essa festa que acontece. Por fim, depois temos aquela Jesus nasceu 25, não nasceu. Sabemos claramente que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, porque as condições não são reais em relação ao que a Bíblia relata. Não é 25 de dezembro em Israel, os pastores não estão pastoreando, então logo toda a parte que Jesus Cristo nasceu está errada, porque os pastores estavam pastoreando no campo quando os anjos anunciaram aquela coisa toda. Então é impossível. É o mais provável que a Bíblia ensina, ou melhor dizendo, que a gente pode tirar por uma exegese bíblica, é que Jesus nasceu perto da festa dos tabernáculos. Isso porque o verbo utilizado por João, Jesus ele habitou no meio de nós. Esse habitou é o verbo tabernáculo. A tradução correta seria dizer que Jesus Cristo tabernaculou no meio de nós, e por aí acredita que ele nasceu na festa dos tabernáculos. Por fim, entretanto, como igreja, nós não celebramos o Natal, não fazemos festa de Natal. E por quê, João Paulo, nós não celebramos a festa do Natal? Porque a gente não acredita que Jesus Cristo nasceu. A gente não sabe que dia Jesus Cristo nasceu. Por que será que Deus não deixou expresso o dia que Jesus Cristo nasceu? Por que ele deixou exatamente expresso o dia em que Jesus Cristo morreu, mas nós não sabemos o dia em que Jesus Cristo nasceu? Se fosse importante fazer isso, será que Deus não deixaria bastante informação na Bíblia para o fazer? Né? Então, seja lá qual for a posição que você tome, celebrar uma data do nascimento de uma pessoa que não é na sua data de nascimento é uma mentira. É uma mentira. Então, o Natal é, de certa forma, uma mentira. Se Jesus não nasceu nesse dia, enfim, é uma mentira. E como igreja, nós não celebraremos essa mentira. Agora, também, nós não repugnamos as pessoas que aproveitam em casa e vão celebrar com a sua família. Jantar, não. Quem quiser jantar com sua família, vá jantar com sua família, vá
Vá festejar, porque Deus é um Deus de festa. Festeje. Festeje. Agora, puxando para mim, né, a gente tem que ser coerentes. Nós temos que ser coerentes com aquilo que nós acreditamos. É o mínimo que se quer de nós, é que sejamos coerentes com o que nós acreditamos. Se nós acreditamos lá que estamos celebrando o Natal, que estamos celebrando o nascimento de Cristo, que pelo menos sejamos coerentes com essa crença, não é? Porque, infelizmente, por causa do Natal, muitos abandonam a igreja. Não vem no dia do Natal porque está com a família. Isso é incoerente. Porque se eu acredito que eu estou celebrando o Natal, o nascimento de Cristo, é na igreja que eu deveria celebrar, que eu deveria estar. Não, mas no domingo de Natal, que agora vai cair no domingo, não vem para a igreja. Né? Compra-se presente para todo mundo e, estou falando a nível mundial, as igrejas todas, é o mês, dezembro e janeiro, dezembro, que é o mês que se ganha em dobro, dizima-se pela metade, né? E janeiro ainda está pagando as dívidas de dezembro, dizima-se também pela metade. Então eu não estou, no mínimo, sendo coerente. Né? Porque se é para Jesus Cristo, que seja primeiro para Jesus Cristo. E Jesus Cristo fora da igreja não é Jesus Cristo. Né? A cabeça fora do corpo não existe, não é? Não funciona. Certo? Então, agora, dentro disso, a igreja repugna, né? Aí nós abominamos, porque a Bíblia nos manda abominar os símbolos natalinos. Então, não devemos fazer imagens de escultura onde quer seja debaixo da terra ou acima dos céus. Então, árvores de Natal com desenhos de anjos e coisas e tal, pelo amor de Deus. Isso é abominável pelas Escrituras. Não é porque é o Natal, porque a Bíblia diz claramente: não fazeis imagens do que há em cima do céu e embaixo da terra. Por aí já vai. Segundo, colocar duendes e fadas. Já foi. Colocar presépio com a imagem do menino Jesus. Pelo amor de Deus. Nós não aceitamos imagens de esculturas. Então não venha botar Maria, José e coisa. Nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos. Ah, João Paulo, mas e a árvore de Natal? O problema é seu. Você acredita como você quiser na árvore de Natal. A pastora já falou aqui sobre a árvore de Natal e eu dou o meu parecer particular sobre a árvore de Natal. Eu tinha a árvore de Natal na minha casa até o dia que a pastora pregou sobre isso e eu pensei. E voltei a estudar novamente e não acho, eu particularmente, não encontro respaldo para tê-la, nem respaldo para não tê-la. Porque existem estudos para os dois lados. Existem grandes estudos para dizer que deve ter árvore de Natal e existe estudo para dizer que não há árvore de Natal. Então, dentro desses dois estudos, né, e nenhum dos dois me convence, eu prefiro pecar pelo excesso. Então, eu prefiro retirar da minha casa do que ter na minha casa. E isso é uma coisa muito simples. Né? A gente pensa assim, João Paulo, e eu estou falando de mim, não estou falando pela igreja, estou falando de João Paulo. Né? Como é que está a minha vida? Como é que estão as minhas coisas? Eu não posso, diante das situações pela qual a minha vida passa, acreditar que, mas isso não. Porque eu quero andar correto com Deus. Então eu prefiro pecar pelo excesso, né? Ou seja, retirar tudo aquilo, do que deixar na minha casa e aquilo realmente for um mal e influenciar a minha vida, influenciar a minha família, influenciar a minha situação, porque nós sabemos que todas essas coisas existem e a Bíblia diz claramente que aquilo que a gente não faz por fé é pecado. Havendo dúvida nessa questão, eu prefiro retirar e não colocar. E porque a pastora já pregou aqui o que ela acredita sobre a questão do poste ídolo que está lá em Jeremias, apesar de que alguns também falam contra essa pregação. Só que aí é o seguinte, exegeticamente falando, se o que ela está pregando sobre o poste ídolos em Jeremias não tem nada a ver com mas isso não tem nada a ver com a árvore de Natal. Então o que é a árvore de Natal? Né? Se a gente for relativizar todas as coisas, a gente não vive no mundo, a gente não esquece o lado espiritual das coisas. Né? Se não for, então o que é a árvore de Natal? O que é essa árvore de Natal?
Então a gente costuma ver muito demônio, costumamos ver muito demônio naquilo que nos apraz apenas, né? E esquecemos de ver naquilo que nós queremos, né? Nós só vemos demônio onde nós queremos, essa é a questão. Então é muito importante a gente ter coerência naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa. Então, recapitulando, quem vai para a ceia de Natal, vá para a ceia de Natal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na igreja nós não comemoramos, certo? Já falei por quê. Vamos fazer a festa de confraternização de final de ano, certo? Deus é um Deus festivo. Façam a sua casa como vocês quiserem, mas pelo amor de Deus, cuidado com os símbolos de Natal. Cuidado com essas mentiras de Natal. Papai Noel pendurado na meia. Pelo amor de Deus, não tragam maldição para dentro da sua casa. Não façam isso. Uma árvore com bolas e uma árvore com um sininho, com um negocinho, e nem deveria ser. Tá bem? Então, quer dizer, isso é meu parecer agora. Então, que em nome do Senhor Jesus Cristo, e outra coisa, crente, em nome do Senhor Jesus Cristo, esqueçam a palavra quadra natalina, isso está relacionado exclusivamente com a Igreja Católica. Crente, não usa esse termo quadra natalina, isso é um termo utilizado na liturgia católica. A quadra natalina sabe o que é? Os portugueses sabem o que é. Natalícia ou natalina, tanto faz. Quadra natalícia é o período que vai desde o dia... Ou 31 ou dia 6 até o 6. Aí é chamado de quadra natalícia porque é o período de comemoração da Igreja Católica, que eles comemoram acreditam que os reis chegaram a Jesus Cristo no dia 6. Então, do dia do nascimento até a chegada dos reis, formam uma quadra natalícia, né? A quadra natalina. Então, os crentes não acreditam nisso, pelo amor de Deus. Então, não venham mandar mensagem, dizer que é nessa quadra natalícia, ou coisa assim. Não existe crente utilizando esse termo. É a mesma coisa que você está dizendo, está linda essa novena, que novena também é um período da Igreja Católica de 9 dias. E aí é uma novena. Uma quadra é a mesma coisa. Então, se você não vai dizer que vai para uma novena maravilhosa, uma linda novena de Maria, que é o período de maio, os 9 dias iniciais de maio, que se faz a novena de Maria. Então, vamos ter cuidado com aquilo, com os termos que a gente utiliza para não endossar, né? Não é que não tem alguma coisa, mas que a gente não endossa as doutrinas que a gente não acredita. Amém? Então, que a gente seja sábio a utilizar essas expressões que não condiz com a palavra de Deus. Está desculpada, minha filha? Não tem origem numa festa pagã. Tem origem numa festa pagã. Deveria ser considerado incorreto, do que tanto faz. Eu só digo uma coisa, Milena, sinceramente, é assim, o pastor Silas Malafaia publicou um vídeo em 2011, eu acho, que ele diz que os anjos comemoraram o nascimento de Cristo, que as estrelas, a estrela guia comemorou o nascimento de Cristo, os reis magos comemoraram o nascimento de Cristo, os pastores também comemoraram o nascimento de Cristo. E ele vê nisso, ele faz uma exegese correta. Ele diz que esses 4 representam tudo. Os reis, a classe alta, os pastores, a classe pobre, a estrela guia, os seres, as estrelas, né, e os corpos celestes, e os anjos, os seres espirituais. E aí ele fez a exegese correta, realmente isso está correto, mas ele fez a aplicação errada. Aí ele diz, através de um sofisma, ele diz que por isso, claro que nós também temos que comemorar o Natal. Só que isso é uma mentira. Eles comemoraram o nascimento de Cristo no dia do nascimento de Cristo. Eles não comemoraram o nascimento de Cristo posteriormente. Isso nunca foi comemorado. O judeu não comemora o seu nascimento. Não existe festa de aniversário. Não existe. Ninguém sai comemorando anualmente. Não existe isso. Isso é um costume pagão, exclusivamente pagão.
Então não pode ter o aniversário de Jesus Cristo. Não existe o aniversário de Jesus Cristo. Eles contam o tempo. Com 13 anos, o jovem aí é que faz a grande festa, que quando ele está entrando que é o Bar Mitzvah, quando ele está entrando na idade adulta. Aí os judeus fazem, mas de nascimento, não. Então é importante a gente entender o seguinte: por que não é, ao invés de ser tanto faz? Porque assim, o Silas diz assim: não importa, o importante é a gente que está ali está comemorando. Se é 25, se é 24, se é 22, se é 21, se pode ser 10, pode ser 8, pode ser 5, pode ser realmente. Pode ser. Pode ser. Pelo sentido correto, a gente pode comemorar o nascimento de Jesus Cristo a qualquer momento, a qualquer hora. Estamos comemorando. Né? O povo judeu, os cristãos, inicialmente, depois da queda de Constantino, o Império Romano assume a Igreja Católica, e aí o catolicismo como coisa, o nascimento da Igreja Católica, aí faz essa divisão aí desse pegar uma festa que era e cristianizar a festa. Isso era comum. Não consegue tirar do povo essa festa que está enraizada. E aí coloca um outro símbolo, coloca uma outra coisa. Mas no fundo é a mesma coisa. A única informação que eu posso dar acerca disso é: a primeira é que se Deus quisesse, Ele teria colocado. Segundo, lá em cima a gente vai saber. Lá em cima a gente vai saber se isso é uma adoração errada ou não. Né? Então, por vias das dúvidas, a melhor forma de comemorar o Natal é ser coerente com aquilo que nós acreditamos. Né? O que é ser coerente com aquilo que nós acreditamos? Se queremos comemorar o nascimento de Cristo no dia 25, que comemoremos. Mas comemoremos corretamente. Lembrando que é Ele o autor e consumador da nossa fé. É Ele que deve ser honrado, é Ele que deve ser presenteado, é Ele que deve ser o motivo principal. Não é o bacalhau, nem o peru, nem o porco. Não é o presente dos filhos, não é nada disso. É a sua obra. É a sua obra. Esse é que é mais importante. Esse aqui é realmente o motivo principal do Natal. Se eu faço fora disso, eu realmente estou errado. Aí eu estou errado. Eu coloco outras coisas ao invés de Jesus Cristo. Tem cristão que celebra o Natal, entre aspas, celebra o nascimento de Cristo, e a última coisa que celebra-se é o nascimento de Cristo. A última pessoa que aparece nessa festa é Cristo. É a última coisa. Meu Deus do céu, nem uma oraçãozinha faz, que é para a família não. Então, Deus é um Deus festivo. Ele deu festa a cada 2 meses em Israel. A cada 2 meses, a menos são 7 festas em Israel. 7 festas em 12 meses. Imagine. E as festas todas duravam uma semana. Deus é um Deus festivo, Deus é um Deus de festa. Se Ele quisesse que nós celebrássemos essa festa da forma que nós celebramos, com toda a ênfase que nós damos, comercialmente, né? Mais comercialmente do que teologicamente, Ele teria colocado especificamente isso na sua palavra. Amém? Alguma dúvida mais? Estamos bem? Então, se vocês forem celebrar o Natal, não pensem que a gente vai estar de olho, celebrou o Natal. Não, ou vai ficar contra quem celebrou o Natal, desde que faça com coerência naquilo que você acredita. Vai acrescentar alguma coisa, Maria? Aproveite para anunciar que Cristo nasceu, que seja um motivo, que seja um grande motivo. A festa que a igreja deve comemorar, essa sim deve comemorar, é a Páscoa. Esta é a festa que deve ser comemorada. E infelizmente os crentes não comemoram.
Vou ler o 24 ao 27. Provérbios 22, do 24 ao 27. Diz assim: não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não esteja entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama debaixo de ti? Não removas, vamos ler o 28 também, não removas os limites antigos que fizeram teus pais. E o 29, viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Eu vou ler depois desse versículo também, mas nós estamos falando aqui acerca da disciplina, de como nós podemos aprender, né, e como nós devemos aprender da palavra, do que a palavra de Deus diz e de como nós devemos nos comportar. A gente precisa entender, eu já tenho falado tanto aqui, tenho explicado tanto aqui, mas é que muitas vezes parece que, nossa, é uma coisa profunda demais para que a gente possa entender. A palavra de Deus, ela é prática, ela não é somente fé, ela é de fé e prática. E prática é a gente ouvir, entender, assimilar e praticar. Aquilo que a gente não pratica, a gente esquece. Aquilo que nós não praticamos, a gente acaba esquecendo. Então, é colocar em prática tudo aquilo que a palavra de Deus está dizendo. E a palavra de Deus é um manual de comportamento para que a gente aprenda, para que nós aprendamos a nos comportarmos diante de diversas situações. E esse livro de Provérbios, principalmente, né? E ele diz aqui assim: não estejas entre os que dão... Não acompanhes, 24, não acompanhes o iracundo, nem andes com os homens coléricos, para que não aprenda as suas veredas e tome um laço para a tua alma. No Salmos, capítulo 1, diz uma coisa semelhante, né? Não assente na roda dos escarnecedores, né? Em vários outros conselhos da Bíblia, diz exatamente isso, para que nós não andarmos com pessoas que... Por quê? Porque nós vamos aprender dessas pessoas aquilo que não presta. Já dizia mamãe. Já tem um ditado no mundo: quem com porco anda, o quê? Só esse ditado é brasileiro, é? Gente do céu, como é? Esse é muito longo. Acompanha com os bons e será igual a ele. E acompanhas com os ruins e serás pior que eles. Vixe, e acompanha com os ruins e serás pior que eles. Lá no Brasil é: quem com porco anda, farelo come. Galinha que acompanha pato morre afogado. Crente que acompanha ímpio vai para o inferno. É assim, né? E o porquê? Agora o apóstolo Paulo, ele diz, acho que é o João, né? Que ele diz assim, que não é que nós devamos sair do mundo, né? Mas é que a gente não se associe com esse mundo. Não é que a gente não deve, não é que a gente vai, eu não vou lidar com que nem quem faz isso são os testemunhas de Jeová, né? Não tem amizade fora do testemunho de Jeová. E os testemunhos de Jeová, uma vez que um se desvie, os testemunhos de Jeová é uma seita muito fechada, e é fechada socialmente. Se a pessoa, quando entra para os testemunhos de Jeová, ela basicamente é reprimida de ter outras amizades que não seja dos testemunhos de Jeová. É mal vista a pessoa que tem outras amizades, né, sinceras, amizades mesmo assim e tal, que não seja dentro dos testemunhos de Jeová. E quando a pessoa passa lá durante anos e tem aquele ciclo de amizade, não consegue sair porque o seu ciclo de amizade está ali, você não tem outros amigos fora. E quando a pessoa consegue sair dos testemunhos de Jeová,
essa pessoa é colocada de lado, é rejeitada, é renegada, como se tivesse uma... Fale, Marco. É Jeová? Não. É testemunha. Como é? Sim, mas aí ela aceitou depois, não é? Antes? Então ela não está em comunhão com a igreja. Sim. Não, vai, mas ela não pode estar em comunhão com a igreja. Não aceita? As prendas de Natal, nem de aniversário. Nem de aniversário. Tem que dar noutras alturas, sem ser nas alturas nem do aniversário, Não, essas prendas de Natal, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é comercial puro. Isso aí eu concordo com os testemunhos de Jeová. Chega agora, mas não vai dar prendas para todos, dá para o filho tudo, só que não vai dar a eles não. É uma forma de, tá vendo, Milena? Não, eu não vou comprar para o Natal não, mas a pessoa quer enganar até no que crê. Não vou dar agora não, vou dar em dezembro, vou dar dia 30. Não é de Natal não, é de Ano Novo. Olha, ia comprar Exatamente. Porque ela mesmo disse que deveria ser negado e não uma coisa ou outra. Então, se você não acredita, não faça e nem aceitem. Não é para Jesus, meu Deus do céu. Pronto, vamos lá. Então, o que acontece? Os testemunhos de Jeová têm esse tipo de doutrina, né? Essa característica. Então, se, por exemplo, a Marco deu o exemplo desta senhora, ela era testemunha de Jeová, casou com o que não é testemunha de Jeová, mas eu tenho uma impressão de que ela não é bem recebida lá dentro. Ela pode ir, que ninguém vai expulsar ninguém. Ela pode continuar, mas bem vista ela não é. E até duvido que ela participe ou comungue normalmente como todos os outros, porque realmente... Pode. Mas aí o que acontece? Por quê? Mas por quê? De onde vem esse sistema? Justamente por causa disso. Não é? Porque leva ao extremo isso, de não se associar. Mas é muito importante a gente entender um outro lado. É que, infelizmente, nós temos essa capacidade de nos juntarmos com as pessoas e absorvermos das pessoas aquilo que não presta. Absorvemos também aquilo que presta. Mas somos muito mais piores, não é? Nos tornamos piores quando nos juntamos com os ruins. Isso é questão não é somente questão bíblica. Uma das questões do coach que diz para você, se você quiser crescer na vida, se junte com pessoas que cresceram na vida. Esquece as pessoas que não cresceram, porque essa só vai te trazer problema. Então, existe um grupo, eles fazem um grupo. Observe, eles fazem um grupo para se incentivarem. E quem é que faz parte desse grupo? É chamado de... tem um nomezinho que dá ao grupo. É o grupo de mindset, que é o grupo onde só tem pessoas que são inteligentíssimas. Que foi, Milena? E aí entra nesse grupo. Então todos eles se ajudam, são pessoas inteligentíssimas, pagam para entrar nesse grupo, paga-se bastante caro para entrar nesse grupo. Todos eles se ajudam, são pessoas de alta inteligência máxima. Gente que progrediram, que se deram bem na vida, pessoas que estão... Então, esse grupo é formado somente... Não tem como entrar outra pessoa que não seja... E não tem como a pessoa entrar nesse grupo e não crescer, porque está junto de tantas pessoas que desenvolveram tanto que acaba se desenvolvendo. E por isso paga-se mesmo muito para entrar nesse tipo de grupo. E aí o que acontece? Por quê? Porque aquelas pessoas que estão indo... Tem pessoas que só te colocam para baixo, só te colocam para baixo, só te colocam para baixo. Adolescentes, jovens... que se junta com quem não presta, vai dar. A gente já sabe no que é que vai dar. Vai dar em quem não presta. Um crente que se junta com quem não é crente.
e participa das coisas do crente, nossa, vai dar em alguma coisa lá na frente, a gente já sabe. Namoro de crente com quem não é crente, a Bíblia chama logo, é um jugo desigual. É um jugo desigual. Né? Você quer coisas e não quer. Um namoro de um não crente com um crente. Né? Não... E um crente que fala que dá conselho assim, encoste na árvore que te dá sombra. Encoste na árvore que te dá sombra. O que significa isso? O que é isso? De que tem interesse? Tem um crente, ele falou lá no casamento. Vocês só devem assim, quando vocês acharem a árvore que dá sombra, vocês encontram. E ali vocês vão crescer. Agora essas árvores que não te dá, que não te aproveita, não. Hoje, assim, por exemplo, você vê uma pessoa que tem, né, pode te ajudar em algo. Você encosta nela. Ah, misericórdia. Olha, hoje ele já está na Suíça e encostou bem, né? Encontrou uma árvore frondosa, né? nem dá confiança naquelas árvores que não deu Não. Sugar não é de Deus. Não, misericórdia. Isso aí tem outro nome. Hã? Qual é o nome? Chulo? Se for homem, se for homem e a árvore for mulher, lá no Brasil chama-se gigolô. Não, isso é oportunismo. Isso é oportunismo. Oportunismo. Completo oportunismo. E aí isso não. Isso é completamente diferente do que eu estou dizendo. Né? Completamente diferente do que eu estou dizendo. Ok? No capítulo 23, no versículo 10... E é junto que diz aqui no versículo 28. É interessante essa palavra. Versículo 28 do 22. Diz assim: não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Também diz no 23:10 a mesma coisa. Não remova os limites antigos, nem entre nas herdades dos órfãos. O que é isso, Milena? Não tenho certeza, mas eu acho que é mudar aquilo que isso vai te ensinar. Não mudar aquilo que os pais ensinaram? Tá vendo, né, Ângela? Não mude aquilo que sua mãe lhe ensinou. São os marcos dos terrenos para não mudarem. Se uma propriedade tem, puseram aqui marcos, para não remover para ali a favor na propriedade alheia. E agora Portugal está a viver que tem que delinear os terrenos para se saber, está muito por causa dos incêndios e de saber quem tem que cuidar, não sei Os incêndios queimaram os marcos? Não, mas querem que as pessoas deliniem. E agora veio lei que quem tem terrenos tem que os dar a conhecer, porque senão, se houver terrenos que não estejam dados, o Estado vai se apropriar. Na verdade, deu uma grande reportagem sobre isso. O Estado vai se apropriar para começar a cuidar. Tá bem. Já percebi agora. Para não haver a queimada, é isso? Pois a maior parte dos terrenos estão registrados. Agora, o que estão a falar de terrenos que não estão registrados, estão abandonados. E ninguém cuida daquilo. Que o dono não aparece. Então, eles vão dar tempo X tempo para as pessoas, ou famílias, o que é, conhecem os terrenos, para os registarem. Porque senão, se não há registro, eles vão expropriá-los e vão tratar deles. Dizem eles, mas depois temos de ver, não é? Mas a maior parte das pessoas tem os terrenos registrados. Só que não há dinheiro para limpar terrenos. Não há dinheiro, não há dinheiro. As pessoas, mesmo os ricos, não vão esbanjar dinheiro num terreno que não dá. Não é? O que é que eles vão buscar? Paga bastante para tirar as Para fugir do assunto.
Mas então, mas é exatamente isso mesmo. A princípio, o texto fala exatamente disso. Em Israel, aí vamos para a Bíblia. Israel é o seguinte: nenhum terreno é de ninguém. A gente vê isso na distribuição das terras. O terreno não existe proprietário de terreno. Porque, por exemplo, quem comprou o terreno de quem? Eu comprei de fulaninho. Tá, e fulaninho comprou de quem? Fulaninho comprou de cicraninho. E cicraninho comprou de quem? Alguém vai chegar no momento em que não vai ter a primeira pessoa que entrou e apossou-se, não é? Toda a terra é de quem? É de Deus. E a terra de Israel também era de Deus. Não era de ninguém. Ninguém tinha direito de comprar nada nem vender nada. Então, era pecado, não é? Nesse sentido, as pessoas que a enganar trocavam o marco de lugar. Né? Colocavam o marco dos terrenos para o outro lado. Né? Para pegar uma terrinha aqui, outra terrinha ali. Pronto. É realmente pecado. E aí, o que é que eles faziam? Né? Para não... Transformava isso numa lei, num ensinamento, para não remover os marcos antigos. E todo mundo de Israel sabia que não deveria remover os marcos antigos, que isso é perverso, né? Remover esses marcos. Agora, trazendo para um ensinamento nos dias atuais. Né? E aí, Milena, trazendo os ensinamentos para os dias atuais. O que significa isso, não remover os marcos antigos? Porque você começou, agora termina. Tá não, Milena. Aí nessa questão, nasce o respeito pelos mais velhos, pelos antigos. O respeito pelos ensinamentos antigos. Respeito pelas pessoas mais velhas. Que é o que essa geração de hoje, de jovens e adolescentes e crianças, estão completamente perdidos. Estão completamente removendo os marcos antigos. Né? Então, é mais ou menos o que a Bíblia está dizendo. E o que vai gerar isso? Confusão mais para frente. Confusão mais para frente. Então, o povo de Israel, se não houvesse essa tradição, para você ter ideia, se não houvesse essa tradição, né, de ensinamento, não tínhamos nem Bíblia. Porque a Bíblia, antes de ser escrita, ela foi vivida. Ela foi vivida, foi repassada, foi contada. Quando Moisés veio escrever a história de Abraão, já tinha passado um bocado de anos. Já tinha passado algumas centenas de anos. Então, e essa tradição foi passada, o ensinamento foi passado. As doutrinas foram passadas, a lei foi passada. Então, a Bíblia nos ensina a respeitarmos essas pessoas, respeitar. Isso trata da nossa conduta, né? do nosso comportamento. Ter um comportamento idôneo. Ter um comportamento coerente com aquilo que nós acreditamos. Acho que essa é a palavra que nós deveríamos ter na nossa vida, era coerência. Coerência é tudo. É aquilo que eu busco na minha vida hoje, é coerência. Coerência com aquilo que eu digo, que eu acredito. Coerência com aquilo que eu prego. Coerência com aquilo que eu exorto. Coerência com aquilo que eu ensino. Se a gente buscasse coerência todos os dias da nossa vida, em todos os nossos atos e ações, nossa, era sempre, já 90% do caminho andado. Amém? E no 23, do 12 ao 14, diz assim: olha, Ângela, aplica a disciplina no teu coração e os teus ouvidos à palavra do conhecimento. 13. Não retire a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara, olha aí, e livrarás a sua alma de quê? Do inferno. Do inferno.
Hoje nós temos mundialmente, né, que não é mais uma questão local, mas mundialmente a questão, falamos isso aqui na semana passada também, a questão de fustigar o filho com a vara, de bater no filho para disciplinar, eu apanhei, Maria apanhou menos que eu. E nem por isso nós somos não temos nenhum trauma de infância na nossa vida. O resultado da surra que nós levamos é que minha mãe hoje tem filhos, graças a Deus, todos educados e nunca passou nenhuma ficha na polícia, né? Não temos, nunca minha mãe foi nos buscar bêbado jogado em qualquer lugar, nunca nos foi buscar sequer em algum lugar que ela não sabia ou que ela não permitia, nunca teve nenhum tipo de informação, surpresa nossa, não, certo? Claro que ela teve alguns problemas com uns, problemas com outros, mas tudo dentro dos limites do normal, né? Nunca não foi buscar ninguém, nunca recebeu telefonema de IML. Só uma vez que ela achava que ligou para Fernando achando que eu tinha morrido. Mas isso, quer dizer, mas então, e essa geração de hoje? Essa geração Danone, não, tudo criado com leite com pera, tudo criado com Danonezinho, né? É uma geração que os pais estão aflitos, e 90% dessa aflição toda é uma questão simples de educação. Que não consegue dar aos filhos. Não consegue achar o equilíbrio ali. E, mundialmente, como eu estava dizendo, os psicólogos estão aí a dizer, né, e lutar. Os psicólogos não, porque muitos não são a favor disso, não. Mas um grupo aí, né, que são geralmente os mesmos defensores dessa pataquada toda da identidade de gênero, da não sei o quê, de que não existe mais homem e mulher agora, cada um é o que quer ser, né? Por isso que agora eu sou loiro, de olhos azuis. E aí o que acontece? Dizem que não deve bater na criança, porque a criança vai ficar traumatizada. Nós não temos. Quer dizer, claro que nós não somos a favor dos exageros. Não somos a favor dos exageros. Mas alguém vai bater no filho. Alguém vai bater no teu filho. Alguém vai bater. Né? Ou a vida, e quando a vida bate é difícil, ou o policial, né? Ou alguém na rua vai bater. Então, que seja o bater da correção dos pais, do que o bater na rua, do que o bater na... Sim. É bom porque só por uma razão. Filipe tem um ano e pouco, já deu muito início, tudo campanha de atuação. E quando é pegar no copo de roupa ao chão, agora há algum tempo vem apanhando. Agora apanha e vai para bem começa. Por isso você vez em quando é que vai palmadas começar a... O grande problema é que nós não podemos dizer qual é a melhor forma de se criar, né? Porque para dizer qual é a melhor forma de se criar é necessário que se passem algumas gerações se criando daquela forma, para que tenhamos um estudo aprofundado para saber qual é a melhor forma de criar. Então, a melhor forma de criar é não remover os marcos antigos, é criar da forma que os nossos pais. Agora, com muita atenção, porque nós não estamos falando de espancamento, não estamos falando, ninguém é doido. Não estamos falando de abusos. Ninguém é louco. Existe a medida da correção. Se os pais também não sabem a medida da correção, então precisa aprender a ser pais, né? Precisa aprender a ser gente, em primeiro lugar, né? Porque tem misericórdia, né? O que foi, Ângela? Misericórdia. Amém?
sobre a escola, ali no título. Uma psicóloga a falar da correção dos miúdos e da educação que se deve dar. E ela disse que, ao contrário do que pareça, uma criança sente-se mais amada levando uma palmada do que deixarem comer tudo que ela quer. A palavra de Deus, ela é verdadeira em todos os seus aspectos. A Bíblia diz que, gente, qual é a máxima condenação de uma pessoa? É ir para onde? Para o inferno. A Bíblia diz que uma vara, instiga teu filho com a vara, para levar a alma dele do inferno. Né? Então, existem crianças que, de fato, sentem essa... Tem crianças que vai para o outro lado. Quando há o exagero, vai para o outro lado. Mas a medida correta, né, a responsabilidade dos pais, né, para com a criança é importantíssima. E a Bíblia não mente nisso. Agora, nisso nem nada. Agora vamos sair da disciplina para a generosidade e as nossas virtudes, ok? Para encerrar isso daqui. Aí eu quero ler o 8, o 9 e o 11. O 8 diz assim, 22, 8, 9 e 11. O que semear a perversidade, cegará o quê? Males. E a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será o quê? Abençoado, porque do seu pão, porque deu do seu pão aos pobres. E o versículo 11, que diz: o que ama a pureza do coração tem graça nos seus lábios, e terá por seu amigo o rei. No capítulo 23, no 6, diz assim: não comas o pão daqueles que têm os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. E no 23, diz... compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Não sei por que esse 23 está aqui. A sabedoria e a disciplina e a prudência. A gente está falando aqui da generosidade e das virtudes nossas como cristãos. Gente, a palavra de Deus está tão clara aqui, falando de que Jesus Cristo disse que se a luz que há em nós são trevas, quão grandes serão tais trevas. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Então, e aqui ele diz exatamente, cadê no versículo... versículo 9, o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. E ele está falando da nossa generosidade como cristão. A nossa bondade, os nossos olhos como cristão. E claro que nós, quando falamos em generosidade, quando falamos em... é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo é a generosidade, porque Deus é bom. Porque Deus é bom. E nos chama a sermos bons. Um dos mandamentos de Jesus Cristo é exatamente esse: façamos aos outros aquilo que queiramos que seja feito conosco. Então, se a gente quer ser generoso com as pessoas, temos que ser generosos. Queremos que as pessoas sejam generosas conosco, temos que ser generosos com elas também. E a maior virtude, né, que nós podemos ter, e é exatamente, eu estava até falando hoje no Facebook. Facebook é uma bênção, né? Entrei num debate, que eu gosto de debate. Quando a pessoa vem postar besteira, a gente vai lá e fala mais besteira ainda. Que é sobre a questão do altruísmo. Sabemos o que é altruísmo? O que é altruísmo, Milena? Altruísmo é fazer coisas você colocar os outros em primeiro lugar. Dar tudo pelos outros. Não. Altruísmo é o contrário do egoísmo. É um pouco o contrário do egoísmo. Tá, mas a Milena só ultrapassou um pouco. Pensar muito nos outros.
pensar nos outros, porém, é pensar nos outros sem querer algo em troca. Não é? Sem querer algo, não é também dar tudo aos outros, que você também vai dar tudo aos outros, ficar sem nada, então não é assim. É na medida correta. O altruísmo não é deficiente. Ele não é deficiente. Ele é eficiente. Né? Você dar às pessoas sem a necessidade, mas é sem a necessidade real de querer alguma coisa. Não é aquela bondade que a gente, não, eu dou, mas eu não quero saber. Não, mas depois, se fulaninho pisa no teu pé, você lembra do bem que você fez a fulaninho. Né? Fulaninho pisou, não, mas um dia eu fiz bem. Então aqui dali não foi altruísmo. Não foi nem bondade. Né? Foi um depósito a longo prazo. Aí é outro versículo, é aquele, joga os teus pães sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Não é isso que as pessoas fazem, né? Encostar na árvore que dá. Não, mas é mesmo. E a maioria das nossas bondades estão baseadas nisso. E não há virtude nenhuma nisso. Fazer algo querendo algo em troca. Fazer algo querendo algo em troca. Então, e aí eu chamo a atenção, inclusive, para a obra de Deus. Se Deus chegasse para você hoje e dissesse assim, olha, meu filho, existe uma coisa chamada predestinação e você não está predestinado, você vai para o inferno. Faça o que você quiser, você já vai para o inferno. O que é que a maioria dos crentes fariam? Será que continuaria servindo? Será que continuaria vindo para a igreja? Será que continuaria ofertando, dizimando? Será que continuaria fazendo a obra? Não. Não faria. Por quê? Porque faz a obra pensando na sua própria salvação. E não na salvação do povo. Claro, não deveria ser, né? Porque ainda que o pensamento correto deveria ser, ok, eu não vou para o céu não, mas eu farei o possível para que outras pessoas não vá no meu erro. Farei o possível para que outras pessoas possam ir para o céu. E fazer o impossível é continuar fazendo a obra. Porque você pode amar a Deus. Você pode amar a Deus sem que Deus te ame. Entenda o que eu estou querendo dizer. Você poderia amar a Deus, mesmo que Deus te mandasse para o inferno. Mas só que o nosso amor, ele sente a necessidade de alguma coisa. Sente a necessidade da retribuição. Sente a necessidade de retribuição. Por que eu estou dizendo que a gente poderia amar a Deus sem a necessidade de Deus amar a nós? Porque é o amor de Deus para conosco. Deus nos amou primeiro sem ter o nosso amor. Deus morreu por nós sem saber não, que Ele sabe que Ele é Deus, né? Mas sem que nós o aceitássemos. E Ele morreu por muitos que não aceitaram. E Ele deu a sua vida por muitos que foram para o inferno. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor ágape. Esse é o amor que nós deveríamos ter por Deus. Ok, Senhor, eu vou para o inferno. Mas eu quero, Senhor, me permite continuar fazendo a Tua obra. Mesmo que eu não vá. Mesmo que fosse essa a condição. Mas não é. Porque o nosso amor não está condicionado a alguma coisa. Imagine com Deus, imagine com o próximo. Então, nós sermos generosos ou termos uma virtude é ter a certeza de que nós estamos fazendo as coisas pelas pessoas, mas não que nós queiramos algo em troca. Não que a pessoa está pelo resto da vida nos devendo alguma coisa. Por outro lado, o nosso sentimento daquele, agora olhando pelo outro ponto de vista, da pessoa que está sendo ajudada, digamos, ou que está sendo amada, a pessoa que tem uma virtude, que é generosa, reconhece esse amor. Deveria reconhecer esse amor da outra pessoa para conosco. Deveria reconhecer a ajuda que foi dada. Deveria reconhecer, mas não ser obrigado a reconhecer. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é como eu já falei diversas vezes aqui, aquela pessoa que ajuda e parece que vendeu a alma.
né? Foi ajudada e parece que vendeu a alma pelo resto da vida, até se tivesse encarnação, estavam lá ainda, o karma. Então não deve ser assim. E a palavra de Deus é muito clara nesse sentido, quando ele diz assim, ó, o que é de bons olhos, olha que coisa linda, o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Agora ele diz, mas o que semear a perversidade, versículo anterior, cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Gente, semear a perversidade. Milena, diz o que na sua Bíblia? Versículo 8, 22. Quem semeia a maldade, colhe a desgraça, será castigado pelo seu próprio ódio. Oh, que palavra linda, Milena, na linguagem de hoje, né? Vá dizendo devagarzinho que é para eu repetir aqui, para todo mundo ouvir. Quem semeia a maldade, colhe a desgraça. E será castigado pelo seu próprio ódio. Olha, será castigado por Deus? Não. Por Satanás? Não, pelo seu próprio ódio. A pessoa que semear a maldade. Gente, o que é semear a maldade? Alguém pode me dar um exemplo? Fazer mal, sim, mas... Oi? Cria contenda entre os irmãos. Que mais? Que tipo de mal? Injustiça. Roubar, matar. Que mais? Fofoca. Calúnia. Difamação. O que mais? Falso testemunho. Maldade, a pessoa que faz um mal. Pessoa que causa, aí para a gente ser mais específico, não é a pessoa que faz o mal. Também. A pessoa que faz o mal. Mas a pessoa que causa o mal é diferente, deu para perceber? Ela causou mal. Causou o mal, ainda que teve uma boa intenção na sua mente tola. Mas eu fiz porque eu tinha uma boa intenção, né? Só que como é? O inferno, né? Tão cheio de boas intenções. Não é, o que vale é a intenção, não é não. Eu aprendi isso também. O que vale é a intenção, não. O que vale não é a intenção, o que vale é o resultado. O que vale é o resultado, não é a intenção. Intenção não vale para nada. Você pode ter a melhor boa intenção, o que vale são os resultados. Então, a pessoa que causou o mal, seja lá qual for o mal que ela causou, ele diz, o que semeia a perversidade. Gente, pelo amor de Deus, no nosso meio isso não pode acontecer. No nosso meio isso não pode acontecer. E a Bíblia diz que essa pessoa buscará, ou melhor dizendo, colherá os males daquilo que ela plantou. Daquilo que ela plantou. E a vara da sua indignação falhará. Ou como diz aí... será castigado pelo seu próprio ódio. Então depois... Por que eu digo isso? Para encerrar isso aqui. É que... Vamos falar de aconselhamento pastoral. Aconselhamento pastoral. É difícil. É difícil. O aconselhamento pastoral, por quê? Porque envolve uma série de questões. Envolve uma série de questões que os líderes não estão a par da situação. E como todo ser humano, né, os líderes também têm inclinações do seu próprio coração e daquilo que acha. Claro, nenhum líder na face da terra, ninguém, por mais santo que seja, está livre das inclinações do seu coração e daquilo que vê. Mesmo que Deus fale fortemente no seu coração, ainda vai ficar duvidando, mas será que é mesmo? Mas não é possível, tem uma coisa de estranho nisso. Mas tem que dar o conselho baseado nas informações que tem. E às vezes as informações que tem não são muito boas.
E numa situação como essa, a pessoa está colhendo o mal pelos seus ódios. Como é, Milena? Do seu próprio ódio. O que a gente vai aconselhar uma pessoa assim? Qual o conselho que nós vamos dar para uma pessoa assim? Se a gente não busca que a pessoa semeou a perversidade, qual conselho a gente vai dar para uma pessoa assim? Não, irmã, Jesus vai te proteger. Eu acho que primeiro a pessoa tem que reconhecer o que Exatamente. tem que fazer uma análise. Exatamente. Se tanto acontece na vida dele, Exatamente. Exatamente. Perceber onde é que o meu caminho está me levando. Isso tem que ser constante na nossa vida. Onde é que o meu caminho... E minha gente, a gente pode ser falso com os pastores, seja falso até com Deus na sua oração, seja falso... Mas você não pode ser incoerente com o seu próprio pensamento. Isso se chama doideira. Isso se chama tolice. Uma pessoa que não é coerente com o que pensa é doida. No mínimo, doida. Não é? Tem alguma doença, algum distúrbio mental. A pessoa que não é coerente com seus pensamentos tem algum distúrbio mental. Não quero que uma pessoa não tem €1 no banco e saiu para comprar um apartamento. Não, a pessoa positiva pela fé, não. A pessoa é doida. A não ser que Deus tenha mandado ir lá, né? Pela fé, Deus mandou ir lá. Mas não, é uma pessoa doida. É uma pessoa louca. Se não for pela fé, é uma pessoa louca, né? Se não for crente que Deus mandou, vá lá que vai. Não, é uma pessoa louca. Não tem nem... O que é que você tem? Não tenho nada, não. Tenho nem futuro. Não estou desempregada. Não estou desempregado. Não estou nem na... Já faz 2 anos que eu estou... Já tenho... Tenho 70 anos e vim comprar aqui a prestação, uma casa. Não, a pessoa é doida. A pessoa tem que ser... Pois é, deve ser doido. Por quê? Porque as suas ações são as suas ações, né? Que não condiz com o seu pensamento. Então, você pode fazer oração aqui, ó Senhor, Tu sabes a minha luta, Senhor. Tá bom, engana Deus, tenta enganar Deus. Vai. Depois você vê o resultado, mas tenta enganar. Mas você se enganar a si próprio, pelo amor de Deus. Porque a primeira coisa que eu faço é a introspecção. Senhor, onde é que eu estou errando, pelo amor de Deus? Porque isso não é possível, não. Não pode acontecer alguma coisa até isso. Não pode. Não pode ser assim. Então eu trago para cima de mim, eu trago para o resultado, eu trago para cima das minhas ações, como eu já preguei diversas vezes aqui, colocando a culpa exclusiva sobre mim. Então, por quê? Porque eu faço esse exercício. Para poder saber o que é que eu estou colhendo. E onde eu estou colhendo. E o que é que eu vou... Por quê? Porque se eu não faço isso, eu vou continuar errando. E a gente não pode continuar errando. A gente tem que fazer a mudança completa. E aí, a mudança completa, ela é feita através do reconhecimento, como a Ângela falou, e do arrependimento. Não existe conversão sem verdadeiro arrependimento. E arrependimento, eu volto a dizer, né, nem precisava dizer isso, mas arrependimento é não voltar a praticar as coisas que nós fazíamos. Isso é arrependimento. Fora disso, é qualquer outra coisa. Menos arrependimento, menos conversão. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em Tua casa, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem sobre as nossas vidas e sela, Deus, aquilo que foi ministrado. Deus, não permita que o inimigo roube, Senhor, esta bênção. Não permita que o inimigo coloque pensamentos contrários ou deturpem
o que foi ensinado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, Deus, eu te peço, nos ensina a vermos os nossos próprios caminhos. Como diz o teu salmista, Pai, ensina-nos a contar os nossos dias. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa o meu irmão, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, com uma bênção poderosa, Senhor, uma bênção sem medida. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Deus, de uma forma especial, abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas sobre a vida do meu irmão, sobre a minha vida, sobre a vida dos nossos pastores, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Pai, vai, Senhor, com a tua poderosa mão, Senhor, sobre o Brasil, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, vai sobre aquele ministério do pastor Silas Malafaia, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, coloca as tuas mãos, sustenta, Senhor, aqueles que hão de ser salvos, em nome do Senhor Jesus Cristo, sustenta aquela igreja em tuas mãos, sustenta aquele ministério em tuas mãos, conforta, Senhor, aquele ministro do teu evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo, ministra, Senhor, a tua palavra sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo, e traz à tona, Senhor, toda a verdade, que as ciladas de Satanás caiam por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nessa noite fria, aquece os nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Fogo. Tá querendo ir para casa, né? Só um aviso que eu partilhei hoje no Face, mas algumas pessoas não têm Face, mas devem já saber da notícia